Olá, vamos a mais uma aula da disciplina de produção e tecnologia de sementes e hoje a gente vai falar sobre maturação de sementes. Por que a gente estuda maturação de sementes? Para determinar o ponto ideal de colheita do material que nós estamos utilizando para produzir essas sementes. E que esse ponto ideal nos traça uma boa produção e uma ótima qualidade de sementes. Dentro do estudo da maturação de sementes, um ponto interessante a ser analisado é o ponto de maturidade fisiológica. É o ponto que nos dá a máxima germinação e o máximo vigor dessa semente. O estudo da maturação de semente, ele tem 5 características importantes da semente que nós devemos levar em consideração para determinar o ponto de maturidade fisiológica, que é o tamanho da semente, o teor de água, o conteúdo de matéria seca, a germinação e o vigor. Se a gente analisar esse gráfico de tamanho por evolução da semente no tempo, a gente vai verificar o seguinte, que após o florescimento, onde se dá então essa união do gameto masculino com o feminino, formação do zigoto, do embrião, ocorre o quê? Um aumento do tamanho dessa semente até um ponto, mas ela atinge um limite de tamanho. E daí ela diminui um pouquinho mais de tamanho decorrente do que respiração, processo de respiração normal, porque ela tem água, ela entra em contato com o oxigênio e ela fica numa certa quiescência, mas uma semente que está viva. Como que ela inicia esse aumento do tamanho? A partir do florescimento ocorre uma multiplicação celular bastante elevada, tanto dentro dos órgãos embrionários como nos tecidos de reserva. Ocorre então daí para frente o fornecimento de água para essas células e água e nutrientes também, decorrente do processo fotossintético, decorrente do acúmulo de nutrientes via absorção via solo e tudo mais, e aí ela atinge esse tamanho. Então, a multiplicação de células do eixo embrionário e dos tecidos de reserva vão levar um potencial de crescimento máximo, de tamanho máximo também dessa semente. Como a gente pode ver aqui dessa figura, então a semente de soja, olha aqui, ela sai de um tamanho pequeno, mas ela já está definido em termos de número de células o tamanho que ela vai ter. Tudo vai depender então da maneira como, das condições ambientais, de água, nutrientes, temperatura, umidade relativa, para que essa semente possa aumentar o seu tamanho, chegar a um tamanho máximo, como a gente pode ver aqui, tanto de água como nutrientes. Depois ela vai, claro, perder o seu tamanho também, em decorrência de todo o processo, como eu falei anteriormente. Outra característica importante é o teor de água, então a gente também tem um outro gráfico que avalia a teor de água da semente e comparado com o tempo para poder atingir o estágio de amadurecimento, desde o florescimento. Então aqui a gente tem inicialmente um alto teor de água, que inicia um pico e depois ela começa a diminuir até o momento, como vocês veem, que ela atinge essas ondulações aqui na curva. Então aqui a gente diz que é o momento que a semente se desligou da planta-mãe, e aqui ela está praticamente dependendo das condições ambientais, de temperatura, então ela atinge um teor máximo de água na semente e depois ela vai decrescendo. Por que ela atinge esse teor máximo? Para poder justamente carregar os solutos dessa quantidade de água. Que são os solutos? São os carboidratos, são os lipídios, são as proteínas, são os nutrientes que entram nessa água, fazem então uma mistura aí e a partir daí vai enchendo aquelas células que se multiplicaram com o conteúdo que vai dar o tamanho. Outro gráfico importante então é esse, a evolução da quantidade de matéria seca a partir do florescimento, da fecundação do óvulo até a semente madura. Então aqui você tem esse gráfico, matéria seca por semente madura. Então mesma coisa como do tamanho da semente. Ela vai armazenando nutrientes até chegar a um determinado ponto que ela não tem mais como armazenar esses nutrientes, tanto carboidratos, lipídios, como eu falei, ou os demais compostos da semente, e aí ocorre o quê? Com a diminuição da quantidade de água, ocorre uma diminuição também desses componentes em termos percentuais, mas ela tem um máximo de acúmulo de matéria seca na semente. Vamos ver então também germinação. Germinação também no tempo, até essa semente estar madura. Tem dois picos, tem plantas que têm semente que tem esse pico de germinação aqui, olha, vocês podem ver, e tem semente que tem esse pico de germinação aqui também. Então esse
pique de germinação inicial antes dela chegar em semente madura é porque ela acumula bastante água inicialmente na semente. Como o embrião está formado, ocorre um estímulo à germinação, mesmo estando a semente dentro do fruto. Mas a planta tem uma situação, uma característica especial, que ela, nesse momento, quando ela percebe que ocorre essa possibilidade de germinação, ela desidrata imediatamente a semente, né, para que impeça essa germinação. Daí ela volta novamente a ter um pico de germinação, mas quando a semente já estiver pronta para isso, já estiver madura. Então a germinação geralmente vai ocorrer quando a semente está totalmente madura. Ocorre essa questão que vocês estão vendo aqui de germinação, mas a planta estimula seus mecanismos internos de dormência até reduzir essa germinação praticamente a zero e a planta estiver com condições necessárias. Mas no geral ocorre a germinação durante essa fase. Vigor, da mesma forma, mesmo tipo de gráfico, a gente vai avaliar então a partir da fecundação até a semente madura, como é o comportamento do vigor nessa curva. Então ocorre o aumento do vigor e o vigor. Então ela atinge o vigor máximo nesse ponto, tá, de semente madura. Se você for pegar uma semente qualquer que não esteja com seus órgãos completamente formados, né, o vigor dessa semente vai ser muito ruim na emergência. Então aqui esse gráfico está dizendo que quando a semente estiver madura, eu atingo meu máximo vigor. No quadro geral a gente vai poder observar, colocando todos eles juntos, né, e a gente chama de índice de maturação. Então teor de água, tamanho, o vigor, matéria seca, acumulada, germinação, e nós vamos observar como é que isso se comporta, desde quando ocorre a fecundação até a semente madura. Se a gente for observar, como eu falei, o ponto de maturidade fisiológica de semente, quer dizer, o ponto dela tem máxima germinação e máximo vigor, é justamente nessa fase, onde ela tem o máximo acúmulo de matéria seca, quando ela tem ainda um teor de água, que vocês podem ver aqui, que pode chegar a 30%, 50%, não chegou a diminuir tanta quantia de água assim, ela não está tão independente ainda da planta. Quando ela tem um tamanho um pouco menos do tamanho máximo, como a gente pode ver, mas está aqui esse ponto, maior germinação, maior vigor. Quando acontece, então nós podemos generalizar que ocorre o ponto de maturidade fisiológica quando ela tem o máximo acúmulo de matéria seca na semente. É esse ponto aqui. Esse ponto é o ponto onde eu posso já iniciar o processo de colheita de uma determinada cultura. Não dá, porque eu ainda tenho uma alta quantia de água nessa planta. Ela ainda não dá condições de você chegar a colher. Você vai colher, você pode macetar a semente, você pode pressionar essa semente, você tem uma alta quantidade de matéria verde que vai ser colhida junto com essa semente. Então não é um ponto ideal. Então nós temos ainda que esperar o quê? Uma secagem. No caso da agricultura, da colheita tradicional, você tem que sair desse ponto, vamos supor aqui que seja de maturidade fisiológica, até você chegar nesse ponto aqui, onde existe uma condição melhor de colheita. Ela passou do melhor ponto, que é o ponto de maturidade fisiológica, mas aqui, se você for colher dessa forma, você vai estar prejudicando muito a qualidade da semente lá na frente. Então aqui a gente está exemplificando que o milho, por exemplo, ele pode estar atingindo o ponto de maturidade fisiológica nessa fase, ou um pouquinho mais nessa fase, mas aqui está o ponto de colheita. Da mesma forma, o arroz, aqui não está no ponto de maturidade fisiológica, mas ele está enchendo os grãos com nutrientes até chegar nesse ponto onde se acredita que atingiu um ponto de maturidade fisiológica e já está chegando ao ponto de colheita. Aqui a gente está colocando um quadro onde nós temos um ponto de maturidade fisiológica na cultura da soja. Aqui os grãos já atingiram o seu alto acúmulo de matéria seca, mas no campo essa semente ainda está sujeita a diversos agentes de tempero, principalmente temperaturas elevadas, temperaturas baixas, ataque de doenças, ataque de pragas, excesso de chuva, seca, e tudo isso vai atrapalhar a qualidade fisiológica dessa semente lá na frente, porque eu vou ter uma semente que pode estar com a sua qualidade prejudicada justamente por conta de estar exposta há muito tempo no tempo. Então ela fica armazenada dentro da vagem, nesse caso a soja, mas ela fica exposta às condições ambientais.
Aqui, no caso, temperatura, como a gente pode ver, por exemplo, a curva do milho. Se o milho for um milho, por exemplo, safrinha, que estiver sendo produzido para produção de semente, se ele tem uma condição de abaixamento de temperatura, com certeza o milho, nessa fase, vai estar com um problema na produção de semente. Ela vai ter uma ruptura do tegumento celular por conta da influência do gelo. E aqui, no caso de excesso de chuva, ou se não a falta de chuva, a qualidade nutricional desse grão, ele não vai conseguir atingir o máximo acúmulo de nutrientes do grão, com certeza vai prejudicar a qualidade e a produção da semente. Da mesma forma, na cultura da soja, se você tem uma ação muito grande de falta de água, por exemplo, a nutrição dessa planta, você tem uma péssima qualidade fisiológica, ela não vai estar absorvendo os raios solares, não vai estar acumulando carboidrato, lipídios, nutrientes na semente, e vai dar uma semente de baixa qualidade. Da mesma forma, se você tem a chuva em excesso, você pode ter também já uma germinação desse embrião internamente às vagens. Ou, no caso do grão armazenado, quando ele é sujeito, por exemplo, está aqui um grão com uma perfeição muito boa. Se ele está sujeito a variações de umidade relativa do ambiente, por exemplo, aqui, esse grão sujeito a umidade relativa alta, de 15% vai para 19%. Ele já começa a apresentar certas rachaduras do seu tegumento. Depois, por exemplo, abaixa a temperatura novamente do ambiente, vai para 14, depois aumenta novamente para 18. O que acontece? Ocorre um enrugamento no tegumento, uma diminuição do vigor dessa semente por conta da perda de nutrientes presentes no grão, principalmente nutrientes que vão dar um maior vigor à saída dessas plantas do processo de emergência. Aqui você tem ataques também de pragas e doenças, quando esses grãos estão ainda em fase de campo, principalmente aqui, como vocês podem ver, ataquinose em feijão, aqui ataquinose em soja, ataque de pragas, por exemplo, percevejo na cultura da soja, ou também em grãos armazenados, como citófilos, Rhizoperta. Você tem aqui diversos tipos de pragas que ocorrem em grãos armazenados. Aqui, infelizmente, o que pode acontecer quando você tem a ação de todos esses mecanismos, tanto de ordem fisiológica como de ordem ambiental, então você tem aí o prejuízo do caso do produtor que vai se dedicar à produção de sementes e que não se segue todas as orientações para que ela seja devidamente produzida. Aqui exemplos do ponto de colheita. No caso do milho, quando ele apresenta esse ponto escuro na região de união da espiga com o grão, você pode dizer que ele está com uma umidade do grão que permite fazer a colheita. E aqui, para a gente ter uma ideia, nos grãos desse milho, e essa cor branca ela vai aos poucos voltando para o centro, mais próximo da espiga. Você pode ver que ela vai diminuindo, e aqui chega num ponto mínimo dessa do leite. A gente pode observar bem aqui como que ela vai diminuindo. Então, quando ela chega nessa fase, o milho praticamente está no ponto de fazer a colheita. Da mesma forma a soja. Aqui a soja chegou no ponto de maturidade fisiológica, só que ainda está numa soja verde. Ela vai chegar num ponto de colheita quando esses grãos aqui estiverem totalmente descolados da vargem e estiverem numa umidade que sai daqui dos seus 30% até 50% e chega aqui nos seus 15%, 13%. A soja fica mais ou menos com esse aspecto. Voltando aqui a esse slide, muitos agricultores utilizam o processo de dessecação da soja quando ela atinge o ponto de maturidade fisiológica. Seria uma forma de você garantir o ótimo de vigor, o ótimo de germinação da soja, mesmo que ela não tenha atingido ainda esse ponto ideal de colheita. Então se entra com dessecantes e dessa forma você tem a possibilidade de garantir esse ponto máximo de maturidade fisiológica. Porém, existem certos atenuantes. No caso aqui foi utilizado o glifosato, que é o Roundup, e olha como se comportou depois a raiz de soja do processo de análise de vigor. Aqui uma soja onde você aplicou o glifosato e aqui uma soja onde não foi aplicado o glifosato. Então se recomenda fazer isso quando você tem a produção de sementes, mas quando você tem a utilização do processo de dessecação para a produção de grãos, você pode estar comprometendo sim a qualidade e também a contaminação desses grãos com produtos que vão ocasionar prejuízos à saúde humana e à saúde animal.